palavra de Deus diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu fiz leitura nesse texto. Logo adiante nós iremos fazer outra leitura. Mas o pastor ele sempre fala que o Espírito Santo só lembra a gente daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente já viveu. Então eu lendo esse texto, eu começo a identificar algumas coisas importantes. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus ele ajunta os 12 discípulos que iriam acompanhá-lo durante esses 3 anos de ministério. Então ele junta os seus discípulos e começa a dar algumas instruções. Ele empodera os seus discípulos, ele dá poder a cada um deles para que eles possam estar anunciando que o reino dos céus está próximo. Além disso, eles recebem poder para expulsar demônios, para estar curando os enfermos e purificar os leprosos. Ele dá algumas instruções para que os discípulos não levem consigo nem prata, nem ouro, nem bronze, que não levem uma túnica extra, que eles estariam então fazendo a obra de um missionário, que eles estariam então cumprindo o ID de Jesus. A Bíblia vai dizer também que se eles fossem pegos por alguns homens de poder, para que eles não ficassem com medo do que falar, porque o Espírito Santo estaria falando naquele momento. Amém? Então, ele envia esses discípulos para pregar, ele envia os discípulos a fazer a obra, e em casas que eles não fossem recebidos, Jesus disse para eles sacudirem o pó, né? E naquele dia haveria mais rigor para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra. Então eles recebem essa ordem de Jesus e eles começam então o ministério. Se a gente for parar para analisar, Jesus ele trabalha com o discipulado. Ele passou 3 anos da vida dele ensinando pessoas a fazer aquilo que ele fez. Então esses 12 discípulos, quando Jesus ia orar, os 12 discípulos estavam juntos. Quando Jesus ia pregar, os 12 discípulos estavam juntos. Quando Jesus fazia um milagre, os 12 discípulos estavam juntos. E esse texto aqui que eu acabei de ler, que vai falar que um profeta terá um galardão de profeta, nós vamos ver no Antigo Testamento que já tem uma similaridade. Eliseu e Elias foi basicamente isso que aconteceu. Elias estava no seu ministério e um dia ele passa pela cidade onde Eliseu morava e viu Eliseu trabalhando e larga sua capa sobre ele. Então ali já era algo profético que Eliseu estaria recebendo a porção dobrada. Esse ano nós temos o tema de porção dobrada e então o pastor já pregou aqui sobre isso. Dito isto, o Espírito Santo me levou até um texto do Antigo Testamento que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. É o texto de Eliseu e a Sunamita. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia vindo, o profeta para ali retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar a Sunamita. Ele a chamou e ela pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos,
e o marido é velho. Então o problema era com o marido, não era com ela, né? Aqui o texto não diz que ela era estéril. Ela só diz que o marido é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ela a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, o menino cresceu. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Amém? Então essa mulher, ela recebe um profeta na qualidade de profeta. Eliseu, ele passava por ali para ir até o monte, para receber de Deus, para estar fazendo suas orações, clamando pelo povo. E essa mulher, ela tem o discernimento. Ela diz: não, aquele homem é um santo homem de Deus. E ela quer pessoas que são de Deus perto da casa dela. Ela quer trazer a presença de Deus para perto da casa dela. Então essa mulher, ela tem discernimento. Ela quer pessoas de Deus próximos da casa dela. Hoje em dia nós temos que ter muito cuidado quem nós deixamos acessar a nossa intimidade e a nossa casa. Pessoas desobedientes, pessoas que não estão no propósito de Deus, elas podem nos causar alguns danos, alguns prejuízos, né? Nós podemos ver que Jonas estava fora do propósito. Deus manda ele pregar contra a cidade de Nínive e ele desobedientemente ele vai, pega um navio e vai para Tarsis. Ali tem diversas pessoas, irmãos, e na época os barcos eram usados para transportar cargas, para transportar plantações. E imagina, irmão, você mandar a sua carga daqui para tal lugar e começar uma tempestade e você perder tudo que você trabalhou o ano inteiro para receber. Aquelas pessoas não conheciam Jonas, mas pelo fato de estar um desobediente perto de nós, há prejuízo. Foi o próprio Deus que mandou aquela tempestade, foi o próprio Deus que aprove que acontecesse dessa maneira. Então hoje, meus irmãos, eu quero que vocês peçam discernimento ao Espírito Santo para quem vocês estão deixando acessar as casas de vocês. Amém? E essa mulher é uma serva de Deus. Essa mulher, ela quer servir, ela é rica. Então ela quer servir com os seus bens. Ela tem uma boa casa, ela deve ter muitos alimentos guardados. E é uma qualidade. A pessoa que é serva, ela serve de qualquer jeito, né? Recentemente, né, nós tivemos um acampamento de homens e os proprietários da chácara cederam aquele lugar para nós estar fazendo isso. Então são pessoas que estão interessadas com o reino de Deus. Naquele dia houve cura, houve libertação. Então essas pessoas, elas estão servindo de alguma maneira para que o reino de Deus esteja crescendo. Amém? Às vezes a gente não entende porque certas pessoas alcançam determinadas posições, mas elas estão fazendo coisas no secreto, elas estão cada dia buscando a face do Senhor e querendo que cada um cresça. Essa mulher, a sunamita, ela quer facilitar a vida do profeta. Ela vê a dificuldade do profeta de subir o monte, ela vê a dificuldade do profeta de ter que sair, acordar mais cedo todo dia para chegar no tal lugar, às vezes com chuva, com frio. Então ela quer trazer a presença do profeta para a casa dela. Ela oferece refeições, então ela está interessada em trazer a presença para perto da casa dela. E outra coisa, outro fato importante que eu vejo, toda decisão que ela toma, ela consulta o marido. Ela diz: vamos construir um quarto para o profeta. Então todos os planos, todos os desejos do coração dela, ela está de acordo com o marido, né? Nós fizemos o Casados para Sempre e a gente sabe que a gente é uma só carne. Então a gente tem um só salário,
a gente tem só um objetivo, a gente precisa trocar de carro, é em conjunto, a gente precisa uma casa maior, é em conjunto. Então, a essa mulher a gente consegue observar que ela é temente a Deus e que ela é submissa ao seu marido. Então, ela quer fazer um quarto, né, para o profeta. E ela quer fazer um quarto na parte de cima. Note, ela não quer fazer algo simples para o Senhor. Ela não quer fazer um puxadinho lá no fundo do terreno. Ela quer fazer algo no alto. Ela quer fazer algo no alto. Ela quer construir algo no alto. Então, ela, junto com o marido, ela traça esse plano. E ela coloca alguns móveis ali naquele quarto, né? Ela coloca uma cadeira, uma cama, um candeeiro. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, teria um ar-condicionado, teria um Wi-Fi, teria uma TV LCD. Então, essa mulher, ela está preocupada em entregar algo que custe ao Senhor. Ela não quer entregar qualquer coisa. E o que ela constrói no alto. Tem alguém entendendo aqui nessa noite que eu estou falando? Nós estamos preocupados com algo terreno, que a traça e a ferrugem vão corroer. Construa algo para o Senhor, mas construa no alto. Construa no alto, aleluia. Então essa mulher, todos os planos ela passa com o marido. Ela quer tomar todas as decisões de acordo com o seu marido. E em 1 Coríntios, né, irmãos, a palavra vai dizer que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Essa mulher, ela, como eu já falei, ela quer construir algo de qualidade, ela quer oferecer conforto para o profeta. Ela quer que o profeta esteja presente na vida dela. Outra característica que eu observei nela, ela é uma pessoa grata. No versículo 13, o profeta ele se sente até... No versículo 13 diz assim: Este tinha dito a Geazi, que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então ela é rica, ela tem um marido abençoado, ela tem os seus negócios, ela já tem a presença de Deus, ela está construindo algo para o Senhor. E quando Deus oferece, quando o profeta oferece algo para ela, ela não vem com desculpas, ela não vem dizer: pois é, eu sirvo a Deus com tanto carinho, com tanta devoção, eu estou há tantos anos na casa do Senhor. Ela não é uma pessoa mimizenta. Ela poderia usar da situação e dizer: olha só, o que adianta? Estou construindo coisas para o Senhor, mas eu não tenho um filho. Eu estou construindo coisas para Deus, mas eu não tenho um ministério. Eu estou construindo coisas para Deus, mas ninguém me enxerga. Então, irmãos, essa mulher, ela sabe do que ela precisa. Ela precisa da presença. Aleluia. E ela vive no meio do povo. Acho que ela deve até morar com os parentes ali. Deve ser um terreno grandão, que mora a avó, mora a tia, mora todo mundo ali junto. Então ela quer estar perto dos parentes, ela quer estar perto de pessoas de Deus. Aleluia. Então ela está feliz no local onde que Deus estabeleceu ela, né? Apesar dela ter tudo, ter todos os bens, ter tudo que ela precisa, ela não vem reclamar para Deus, ela não vem dizer que está faltando algo. Essa mulher também, ela não é influenciada por pessoas, por pensamentos, né? Porque vai dizer quando o dia mal vem ou não acontece alguma coisa na nossa vida, vem aquele primo, aquele parente, aquele colega de trabalho: olha aí, que adianta servir a Deus? Tem pessoas que nem servem a Deus e têm filhos. Tem pessoas que nem servem a Deus e têm um bom carro. Tem pessoas que nem servem a Deus e têm um bom emprego. Então, essa mulher, irmãos, ela não dá ouvido às circunstâncias. Ela não dá ouvido a pessoas. A gente nota que não é qualquer pessoa que entra na casa dela. Ela quer pessoas cheias do Espírito Santo. E o profeta, ele se sente extremamente comovido com a maneira dela servir, né? Nós tivemos num retiro, e nesse retiro eu fiquei
Eu olhei para mim mesmo e vi, nossa Senhor, como eu estou fazendo pouco. Teve irmãos que começaram a trabalhar aquele dia e só pararam na hora de ir embora. Se nós ficássemos mais um dia, ia ficar sem lenha lá, né, Beto? O pastor o tempo todo servindo a mesa, lavando louça. E às vezes a gente vai para um lugar só para receber. A gente vai para um lugar só para ser servido. E se a gente for parar para analisar, Jesus ele ensinou como se deve servir. Ele vai até uma casa e fazem um jantar para ele, né? E como de costume na época, quando o pessoal caminhava, juntava poeira nos pés. E cada cidadão que tinha posses tinha um servo, que o servo menor da casa ele era o responsável por fazer essa limpeza dos pés. Então ele vai lá nessa casa, ele janta e ele não recebe essa limpeza de pés, né? Era comum da época vir dar um beijo no rosto. Ele não recebe essas tratativas, mas vem uma mulher que se derrama na presença do Senhor, que se derrama nos pés do Senhor. E a gente vai ver em outra passagem que Jesus reúne os seus discípulos e ele pega uma toalha e manda sentar e diz: agora eu vou lavar os pés de vocês. Eles viram como ele foi recebido naquela casa. Os discípulos estavam sempre com Jesus. Então Jesus, ele quer dizer para os discípulos que embora ele não recebeu aquilo, ele não foi servido, ele é o servo. Ele foi lá, lavou os pés de Pedro. Pedro daquele jeitão deles, não, lava até minha cabeça. Me lava o corpo inteiro. Às vezes é bom ser assim como Pedro, né? A gente não está se posicionando e se posiciona de vez. Vai lá e, não, agora sim, agora vai. Então, dessa maneira, Jesus ele está ensinando os seus discípulos a serem servos. Ele não recebeu uma limpeza de pés, mas ele foi lá e mostrou como é que se faz. O líder vai lá e mostra como é que se faz. Não espera sentado. Amém? E o profeta ele faz uma promessa para a mulher. E o profeta tem pessoas ao lado dele que dá direções, né? Eles observaram, não, mas essa mulher tem tudo. E Geazi tem discernimento e fala, não, falta um filho para ela. E o profeta diz, daqui a 1 ano tu terás um filho. Aleluia. Então essa mulher, passado esse tempo, ela teve o seu filho, ela passou por aquele processo de mãe de primeira viagem, né? Primeira vez que deu mamar, primeira vez que chorou, né? Os primeiros passos. Quem aqui é pai sabe que os primeiros passos dos filhos são os mais celebrados. Talvez não são os mais firmes, né? Que o bebê tá assim, cuidando para não cair. Mas o pai tá alegre vendo teus primeiros passos. O pai se alegra quando vê você caminhar. Pode não ser tão firme, mas o pai se alegra. O pai tá feliz, o pai tá contente. Irmãos, embora a gente não veja o que está acontecendo, embora a gente não está vendo se Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Esses dias eu vi, acho que foi o Luiz Hermínio falando, não é porque a água desce e a gente não vê ela subir, né? Porque a água desce em pingos e ela sobe em vapor. Mas não quer dizer que as coisas não estão acontecendo, que Deus não está trabalhando a seu favor. Então essa mulher, ela não imaginava, ela não esperava que ela ia ter um filho naquela altura do campeonato. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente ganha presente que a gente nem espera. Ela não estava esperando, ela não queria ser mãe naquele momento. Ela já tinha até tirado do coração, disse, não, isso talvez é para outra pessoa, eu estou bem aqui, eu tenho um marido abençoado, eu tenho tudo, eu moro perto da minha família, então para mim está tudo bem. Está tudo bem. E talvez nós não estamos vivendo os nossos melhores dias, os nossos melhores momentos, mas Deus ele está trabalhando. Espera que o teu milagre vai chegar. Hoje é noite de milagre, quarta-feira de milagre, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Aleluia. Você não está esperando, mas o teu milagre está chegando. Amém? E aquele que prometeu, irmãos, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele te prometeu,
Espera, vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei qual é a área da sua vida que está travada. Eu não sei qual é a área da sua vida que está precisando de um romper. Eu não sei se o profeta precisa chegar lá na tua casa. Mas creia, teu milagre está chegando. Teu milagre está chegando. E talvez aquela mulher, por muitas vezes, como eu já falei, deve ter pensado: eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que meu tempo já foi. Não sei quanto tempo teu ministério está parado. Não sei quanto tempo você está esperando aquela promessa. Mas Deus, Ele lembra de você, irmãos. Deus, Ele está disponível. Mas você tem que dar um passo. Você tem que se movimentar. Amém? Você tem que servir o Senhor. Aquela mulher, ela queria a presença, irmãos. Ela estava satisfeita. O profeta passava lá: não, mas esse aí tá indo lá, coitadinho dele, né? Glória a Deus, tá servindo lá. Eu vou olhar aqui de casa o culto no YouTube, no Facebook. Não, deixa ele ali servir a Deus. E ela estava vivendo então o melhor momento. O filho já estava indo para a escola, estava jogando futebol, né? O seu marido abençoado trabalhando, estava vivendo um tempo de bênçãos. Mas tem o dia mau. E no dia mau, a gente não espera que ele chegue nesse momento, né? Ela realizou todos os sonhos da vida dela, teve um casamento abençoado, né? Tudo que ela fazia era de acordo com a vontade do marido. Ela tinha bens. E chega um dia, a notícia má bate na porta. Ela teve uma perda. E perdas são, de fato, algo que pode nos paralisar. Mas quem sabe para onde está indo, quem sabe o que carrega, não para numa perda, não para numa calúnia, não para num esquecimento, não para numa mentira, não para numa fofoca. E essa mulher, irmãos, quando ela recebe a notícia que o seu filho estava no campo com o seu pai e ela recebe o filho em casa, ela vai no lugar certo. Ela havia construído um quarto no alto para o profeta. Então o que ela faz? Ela leva o menino até o quarto onde ficava o profeta, até onde é que estava depositada a presença de Deus, né? Mateus 6,6, ele diz: entra no seu quarto, feche sua porta e ore o seu pai que está em secreto, e o seu pai que estiver em secreto te recompensará em público. Mas essa mulher, ela toma uma decisão sábia. O menino morre, mas ela não vai enterrar, ela vai levar no lugar certo. Talvez você está com projetos de Deus enterrado, aquele projeto que Deus te deu está guardado lá na gaveta. Você pensa: não, isso não é mais para mim, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais vigor físico. Não, isso aí já tem muita gente fazendo aí na cidade. Mas, irmãos, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não desista dos teus sonhos, não enterre aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Não enterre, não pare na notícia má. Sabe, irmãos, eu não sou muito de puxar saco, mas recentemente aqui, nosso irmão, o Léo, ele teve uma perda que eu acho que incomparável na vida dele. Mas eu não vi ele reclamar em nenhum momento, eu não vi ele faltar culto, eu não vi ele dando desculpas para parar de servir ao Senhor. Então, irmãos, a gente vê não só na Bíblia pessoas cumprindo com aquilo que Deus prometeu. A gente vê irmãos lado a lado. A gente vê pessoas que têm perdas e não param. A Fábio, quantas lutas ela está passando, já passou, e ela não desistiu. Mas só que quando o dia mau vem, ela não vai na casa daquela fofoqueira lá. Ela não vai na casa daquele irmão que fala mal de todo mundo. Ela vai no quarto. O Léo vai no quarto e ora ao seu pai que está em secreto. Aleluia.
Irmãos, eu acho que nós estamos se preparando para o final. Já foi falado aqui nessa noite, Jesus está voltando. E a última coisa que eu noto nessa mulher é que ela é uma mulher perseverante, né? Ela deixa o milagre no quarto, ela deixa o milagre no lugar que ela construiu no alto para Deus e vai atrás do profeta. Amém? E chegando próximo ao profeta, o servo Geazi viu ela e o profeta manda ele falar com ela e pergunta: vai tudo bem? E ela estava mal, ela estava ferida, ela estava com dor. E ela disse: vai tudo bem. Cuidado para quem você está abrindo seu coração. Cuidado quem tem acesso à sua casa. Cuidado. Então, ela pega e diz que não queria nada, que estava tudo bem. E o servo volta então e se encontra com Eliseu. E Eliseu, ele, como todo homem de Deus, ele pode errar. Ele manda o servo até o local onde é que está o menino. E o menino, ele não volta. O menino, ele não ressuscita. Homens de Deus, eles erram, né? Se a gente for ver, Deus, ele envia Samuel até a casa de Jessé para ungir o próximo rei. E o primeiro rei que ele havia ungido era Saul. Era um homem forte, um homem alto. Então a primeira coisa que ele faz quando chega na casa de Jessé é reunir os filhos deles, botar lado a lado em fila. E o mais alto era o cara da vez. O mais forte era esse o rei. Então a gente pode observar que homens de Deus também erram. Eliseu manda o seu servo fazer o serviço, mas tem coisas que Deus colocou para você fazer. Tem coisas que Deus colocou para mim fazer. Deus, ele nos elegeu como sacerdote do lar. É eu e você que temos que lutar pelo nosso lar. A gente não pode terceirizar esse serviço. Então Eliseu, ele chega lá e envia o seu servo não consegue dar conta do serviço. Então ele diz: não, deixa comigo. Agora esse guri vai ver. E Eliseu, ele deve ter passado alguma coisa na cabeça dele, né? Ah, se eu mandei ele lá, ele está me observando, ele está andando comigo. Será que eu não estou ensinando ele certo? Porque às vezes passa coisa na nossa cabeça, né? A gente está se dedicando, a gente está fazendo o máximo para o Senhor. E a gente pensa que porque Deus não está fazendo, porque a gente não está vendo, Deus não está trabalhando ao nosso favor. Então Eliseu vai até a casa da sunamita. Chegando lá, ele se depara com o menino daquela maneira. E ele deita sobre o menino. E no primeiro momento ele começa a se aquecer, mas ele não volta a si. Então ele começa a andar naquele quarto e ele vai novamente. Por que será que na primeira vez não aconteceu? É que tem coisas, quando estão paradas na nossa vida, necessitam de um processo. E o processo, ele é devagar, o processo, ele é lento. Para ressuscitar sonhos, Deus, ele tem que trabalhar em nós. Para ressuscitar sonhos, algumas coisas têm que ser movimentadas. Então ele tenta uma, tenta duas, ele começa a andar, e o Espírito de Deus, ele é movimento. Então ele anda naquele quarto, ele declara a vida sobre o menino, e o menino volta a si. E glória a Deus, nós estamos numa noite de milagres. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Talvez não era a palavra que você precisava ouvir hoje. Talvez não era o pregador que você esperava ouvir hoje. Mas eu estou aqui entregando o que eu tenho. E Deus, ele é fiel para cumprir, irmãos. Eu não sei qual que é o sonho, qual que é a promessa que está enterrada na sua vida. Eu não sei o que precisa ressuscitar na sua vida. Se é a sua vida financeira, se é o seu casamento. Você que sabe. Neste momento, irmãos, coloque de pé.
Sabe, irmãos, gostaria que vocês agora, no lugar de vocês, humildemente, fechassem seus olhos, curvassem as suas cabeças e começassem a pensar naquilo que precisa de vida, aquilo que precisa ser ressuscitado, aquilo que o Senhor já prometeu para vocês e que falta um posicionamento, né? Essa mulher, ela teve fé, ela foi uma serva e ela foi perseverante. Enquanto o milagre não aconteceu, ela não desistiu. Enquanto ela não teve seu filho nos braços, ela não desistiu. Ela não parou nas circunstâncias, ela não parou nas adversidades. E nesse momento, irmãos, se você quiser uma oração, se a palavra falou com você, vem até aqui à frente. Os irmãos vão estar orando. Amém.